Fala pessoal! Se você é fã de história, com certeza deve ter ouvido falar da Ordem dos Cavaleiros Templários. Cavaleiros esses que lutaram em grandes batalhas à conquista da Terra Santa. Esses bravos guerreiros são lembrados por sua coragem e nobreza, e ainda mais por mitos e lendas que os rodeiam até os dias de hoje, como é o caso do Santo Graal, o suposto cálice usado por Cristo na última ceia. Eles provavelmente teriam achado e protegido a todo custo, visto a importância que tinha para os cristãos. A Ordem dos Cavaleiros Templários surgiu em 1118, quando o mestre francês Hugo de Payens reuniu um pequeno grupo de cavaleiros para proteger os peregrinos cristãos que iam à Terra Santa. Essas pessoas indefesas eram por muitas vezes vítimas de ladrões em todo o percurso. A proposta de Payens foi sem dúvida nobre, mas não sabia ele a proporção que mais tarde tomaria. Ainda no início de sua fundação, vemos que a ordem era constituída apenas de alguns poucos monges que sabiam manejar bem sua espada, onde levavam um estilo de vida santa, onde seus membros faziam votos de pobreza e castidade. Para se tornar um cavaleiro templário, era necessário alguns requisitos, como ser cristão, jurar viver uma vida de castidade e pobreza, ser obediente ao mestre do templo e abster-se de comer carnes nas quartas-feiras. Finalmente, no ano de 1127, a ordem foi oficialmente reconhecida pelo Papa Honório II. Daí por diante, a organização se desenvolveu rapidamente. Apesar da ordem não ter exércitos numerosos, eles tinham uma fé inabalável. Tamanha coragem fez com que travassem batalhas impiedosas contra o inimigo. Eles ficaram conhecidos como a força de combate mais poderosa da Idade Média. Diversas cruzadas foram travadas ao longo do tempo. Dentre elas, não podemos esquecer-nos da Batalha do Monte Gizardo, em 25 de novembro de 1177, contra o exército de Saladino. A princípio, Saladino ataca cidades de Israel. Porém, não temendo ele que Balduíno IV, rei de Jerusalém, poderia atacá-lo com tão poucos homens, Saladino ordena que seus exércitos se espalhem por diversos lugares, pilhando e se reabastecendo. Balduíno e os templários marcharam seguindo-o pela costa até o anoitecer, onde Saladino foi pego totalmente de surpresa. Encurralado com seus homens, sentiu-se forçado a fugir de volta para o Egito. Mais tarde, no ano de 1187, Saladino retorna com mais de 70 mil guerreiros para travar o que seria o fim de uma grande e humilhante batalha para os cristãos. Os cruzados e templários foram surpreendidos pelos exércitos muçulmanos em seus acampamentos. Cercados, exaustos e sem acesso à água, foram forçados a fugir, e uns poucos que sobraram foram mortos pelo exército de Saladino. Essa cruzada ficou conhecida como a Batalha de Hattin. Apesar da humilhante derrota, os cristãos iriam retornar anos mais tarde para reconquistar Jerusalém, num conflito que duraria anos. Após muito tempo e com Jerusalém retomada, a Ordem dos Cavaleiros Templários se tornou muito poderosa, principalmente por causa das posses e doações que eram feitas à Ordem. Infelizmente, os valores para alguns se perderam em meio a tanta riqueza, e já não era mais como no princípio, onde proteger o indefeso e viver uma vida santa era o mais importante. Com isso, a ordem se dividiu em dois grupos, onde Militia foi o grupo dos cavaleiros que realmente se comprometia com os valores antes pré-estabelecidos, e o segundo grupo, os Maletia, que eram as pessoas que só buscavam o status de pertencer à ordem. Tamanha riqueza afetou até mesmo a infraestrutura econômica da Europa, tornando-se assim alvo de assaltos. A partir daí, os templários tiveram a brilhante ideia de criar um sistema bancário, onde funcionaria da seguinte maneira: o peregrino deixaria seu dinheiro em uma determinada cidade e na próxima poderia pegá-lo de volta, ao invés de carregá-lo por todo o trajeto, trazendo assim mais proteção para o viajante. Até mesmo serviços de empréstimos eram feitos naquela época. Tudo parecia ir bem quando alguns poderosos da época, vendo que a ordem tinha grandes posses e muito poder, sentiram-se incomodados e acusaram os templários de heresias, blasfêmias, roubos e por aí vai. Até mesmo o rei Felipe IV entrou na briga. Ele mesmo tinha feito empréstimos da ordem para custear seu reino, mas enrolado com muitas dívidas, usou de sua influência e poder para com o Papa Clemente V, para acabar com a ordem dos templários, acusando-os de diversos crimes.
crimes. Sentindo-se pressionado, o Papa não viu alternativa senão emitir uma ordem em 14 de setembro de 1307, onde diversos templários naquela época, espalhados por toda a França, foram presos e interrogados. Anos mais tarde, em 1312, o Papa Clemente decretou a ordem para que fossem extintos de uma vez por todas. Muitos bens e propriedades foram apreendidos ou transferidos para a organização dos cavaleiros hospitalários e, para completar, os templários deixaram de ter a proteção da igreja, algo que não era nada bom. E para mostrar isso às pessoas, alguns cavaleiros templários foram condenados à prisão perpétua ou mortos, sendo eles Tiago de Molay, o último grão-mestre da ordem, Hugues de Payrault, Geoffrey de Charnay e Geoffrey de Gonville. Sem sombra de dúvida, a Ordem dos Cavaleiros Templários foi a força militar e religiosa mais impetuosa e fervorosa que houve durante a Idade Média, cujos fins era promover a paz e segurança para os cristãos da época. Mas o amor ao dinheiro fez com que alguns se corrompessem e se desviassem do caminho, fazendo com que a Ordem sumisse da noite para o dia. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Responde aí embaixo nos comentários o que você achou. Então não se esquece de se inscrever no canal e também largar o like no vídeo, beleza? Até mais!